Olá, está começando mais um programa Análise Direta e hoje nós vamos falar sobre o futuro. O seu futuro depende de você e de que forma? Temos que tomar consciência de nossos valores essenciais e até resgatar alguns que ficaram pelo caminho para que a gente possa parar de desejar apenas e comece a construir o futuro. E para falar sobre esse assunto está aqui hoje o escritor, palestrante e autor de livros best-sellers publicados em 51 países. Mentoring corporativo também, César Romão, tudo bom? Tudo bem, prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, um tempão, né? Que mas você a não gente vem. volta, mas a gente volta, faz tempo. Vamos vir mais vezes, hein? Bom, você escreveu aqui esse livro, eu vou até, já dá para mostrar, Ferreirinha? A gente está bem no comecinho, né? Eu sei que... Mas já vamos mostrar já. O futuro depende de você, né? Agora, tem muita gente que acredita que não, né? Que depende da sorte, que depende do destino, que o destino já está traçado, enfim... afinal, a gente é protagonista da nossa própria história? A gente pode mudar o futuro? Olha, o futuro não é mais passível de previsão. Ele depende do processo aplicado em sua construção. Ou você constrói o seu futuro, ou você irá viver com o futuro disponível nas prateleiras do mundo, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Você tem a chance de construir o seu futuro, ou você tem a chance de viver com o futuro que o mundo vai lhe dar. Nós somos um país que aplicamos muita energia na esperança. E a esperança nada mais é do que um vácuo. Se você ficar sentado, quietinho, quietinha, só tendo esperança, não vai acontecer nada na sua vida. A esperança, ela é um sentimento que te alivia, que te motiva. Só que toda esperança precisa ter uma estratégia e essa estratégia precisa ser colocada em prática. Verdade. Agora, como fazer uma estratégia, né? Montar uma estratégia na nossa cabeça assim, de futuro, né? Porque geralmente as pessoas costumam deixar a vida levar, né? Gostam da música, inclusive, né? Deixa a vida levar. Eu tenho uma teoria, a teoria da interseção com a inflexão. São duas coisas que acontecem em determinadas partes da vida da pessoa. Por exemplo, no século XV, por volta de 1405, houve a descoberta da prensa, né, que passamos a imprimir no papel por Gutenberg. Essa interseção desta inflexão fez com que a humanidade vivesse um longo período de expansão, de sucesso. 2007, por exemplo, talvez seja um ponto que se equivale a esse. Por quê? Olha só, em 2007, se a gente voltar no tempo, nós tivemos o iPhone, a explosão do iPhone, do Facebook, do Google, do YouTube. Nós tivemos a chegada do Kindle, nós tivemos a chegada da Uber, nós tivemos a chegada das nuvens, né, a iCloud, que as pessoas guardam as informações hoje. Tivemos a chegada da Airbnb, quer dizer, a maior empresa hoteleira do mundo que não tem hotel. Então, em 2007, até o próprio Michael Dell voltou para dentro da Dell, quando ele viu essa mudança toda acontecer. Nós vamos viver ainda durante muito tempo baseados nessas mudanças que ocorreram em um único ano, em 2007. Na nossa vida não é muito diferente. Você precisa encontrar o seu ponto de interseção e inflexão. O que é isso? É o ponto que vai fazer você viver durante um longo tempo com uma determinada competência. Então, primeiro ponto, qual é essa competência, né? Qual é a sua competência? Quais são os seus dons? O que é aquilo que você faz muito bem, que você ama fazer? Eu tenho pesquisas no meu escritório, elas são interessantes porque a maioria das pessoas que frequentam as minhas palestras, leem os meus livros, não gostam do que fazem. Então elas dizem assim, Romão, eu estou aqui só até arrumar outra coisa. Não sei se você já tomou Uber, mas se você já tomou Uber, pergunta para o motorista da Uber se ele está gostando de trabalhar lá. 90% vai dizer assim, eu estava desempregado, estou aqui cumprindo uma etapa até conseguir a minha recolocação. Tem bastante gente que trabalha no Uber assim. A maioria. Então, o importante de você construir o seu futuro é você saber por onde você quer que o seu futuro caminhe. O que é que você quer do seu futuro?
Outro ponto importante é como pedir, como desejar. Porque quando alguém fala em futuro, você já deve ter observado isso, Paty, a pessoa logo fala o que ela não quer. Então ela fala assim, eu não quero ser funcionário, eu não quero ser colaborador, eu não quero me casar com alguém que me faça infeliz. Já reparou nisso? As pessoas sempre colocam na frente coisas que elas não querem. Elas pensam muito pouco na estratégia daquilo que querem. Então, descubra a sua aptidão, procure algo que realmente você ama fazer. Por quê? Por que algumas pessoas dão certo e outras não? Quem faz o que ama fazer, dá certo. Se torna melhor naquilo, se torna uma referência naquilo. Não é sorte, é porque a pessoa gosta tanto daquilo que ela vai poder fazer aquilo enquanto viver e vai fazer sempre muito bem feito. E com vontade, né? Ela vai enebriar as outras pessoas com aquilo que ela está fazendo, vai fascinar as outras pessoas. E dizem também, tem uma frase que diz que quando você faz o que gosta, você nunca vai ter que trabalhar. Isso é uma grande verdade, isso é uma grande verdade. Por quê? Porque o dia passa a ser uma brincadeira para você. Eu sou muito questionado com relação aos livros hoje, que estão em diversos países, agenda de palestra. Poxa, irmão, você não cansa? Não, de maneira alguma. A gente gosta, quando gosta do que faz, né? Quando você gosta, você procura sempre fazer melhor. Eu ainda, espero que não por muito tempo, torço para isso, eu ainda detenho no Brasil o recorde da pessoa que mais autografou livros em um só evento. Foram 1.315 livros em 3 horas, 12 minutos e 12 segundos. E nesse dia, a pergunta das pessoas era justamente essa. Irmão, você não está cansado? Irmão, você... Não, eu não estou cansado. Eu autografei 1.312 livros e não me cansei. Qual é o segredo? É gostar do que faz. Você não pode fazer nada, tudo que você faz contrariado não funciona, não dá certo. Casou contrariado, está com uma pessoa que te contraria, quer dizer, tudo isso forma um quadrado na sua vida, a sua vida não flui. É verdade. Então você precisa de uma estratégia que tenha estes pontos que eu acabei de enumerar aqui para você. Então a primeira coisa é a pessoa pensar o que eu mais gosto de fazer. Exatamente. Né? E depois... E tem muita gente que você vê trabalhando sem gostar? Ah, bastante. Porque eu ouço muito isso aqui no programa, viu? Que tem muita gente que não gosta daquilo que faz. Eu tenho exemplos. Uma vez eu fui fazer uma visita a uma empresa para fazer um briefing para uma palestra e um dos gerentes da empresa, eu fiz uma pergunta para ele e ele me respondeu assim, Sr. Romão, eu não sei, eu só trabalho aqui. Olha só a resposta de um gerente da companhia. Então, ele não faz parte do contexto. Ele está lá só trabalhando. E ele vai passar a vida só trabalhando. Ele nunca vai construir o futuro que ele deseja. Lembra disso. Se você não construir o seu futuro, você vai viver com o futuro disponível nas prateleiras do mundo. E normalmente não é o que você quer para a sua vida. É verdade. É verdade. E o trabalho é 90% do nosso dia, né? A gente fica no trabalho. Se a gente não gostar, vai viver infeliz, né? Isso é uma realidade. Porque o trabalho, ele não só enobrece o ser humano, como ele construiu o ser humano. O trabalho, ele é desde o início dos tempos. Nós nascemos trabalhando. Os homens neandertais, os nossos ancestrais, o que eles faziam? Saíam para caçar, já era um trabalho. E a mulher fazia o quê? Ficava na caverna cuidando da família, já era um trabalho. Aliás, a gente deve o mundo trabalhar menos à mulher nessa era, porque foi a mulher que descobriu a agricultura. Então, quando ela colocou ali umas sementinhas e percebeu que aquilo poderia virar frutos, né? Eles não precisavam. Uma mulher. Aí, maridos, não saiam mais da caverna, agora vocês podem ficar aqui e vão arar a terra aí, porque a gente descobriu que a gente pode ter o nosso próprio alimento. Agora, você consegue fazer essas coisas, Paty, quando você está em atividade. É nossa atividade que nos conduz. Quando você não tem atividade, você se deixa conduzir. Verdade. Aí sim é que a vida começa a levar a pessoa, né? Bom, e aí a partir daí, a partir do momento que a pessoa fala, bom, eu gosto de fazer isso.
você precisa procurar se aperfeiçoar e ser o melhor possível no que você escolheu. Eu tenho certeza absoluta, eu já te conheço há tempo, e você é uma pessoa que está sempre procurando se aperfeiçoar, você está sempre procurando ser uma apresentadora ainda melhor. E esse é o segredo. Sim. Esse é o segredo. É o segredo você se tornar melhor. Por quê? E não é nenhum sacrifício. Não. É sempre assim, tudo que eu busco aprender, fazer, tudo é tudo prazeroso. E você sabe que quando a gente faz isso, você também oferece um melhor para o seu público, para as pessoas, para o universo. O universo é uma fazenda. Quando a gente oferece o melhor para ele, né, ele nos retribui, ele traz uma energia de coisas boas para a gente também. Então eu acredito que as pessoas, às vezes elas falam assim, Romão, eu estou fazendo o que eu gosto e não dá certo. Olha, mas você só está fazendo o que você gosta, você não está se tornando o melhor naquilo que você escolheu. Você não está se aperfeiçoando. A comodidade, ela tem que ser um banco cheio de prego. Você não pode ficar ali, você tem que ter atividade, você tem que procurar sempre mais. Eu não paro de estudar, não paro de frequentar a sala de aula, quer dizer, é isso que dá informação para você. Mais do que informação, te dá reflexão, coisas para você pensar em como atuar na sua vida. Muito legal. E o teu livro, como é que você ensina isso para as pessoas? Esse livro é muito bacana, porque ele é totalmente dividido em princípios. Então, um princípio que, na minha opinião, rege a vida de qualquer ser humano é o princípio do valor, tá? E o princípio do que realmente é importante na sua vida. É mais ou menos assim. Ninguém tem na sua vida uma relação. As pessoas têm relação do que precisam. Eu preciso de um carro novo, eu preciso de uma casa nova, eu preciso de um sofá novo, de uma blusa nova. Mas ninguém tem relação de princípios e valores. Então, o que é princípio? Você vai fazer essa relação hoje, tá? Lição de casa já para você. O que é princípio? É a maneira com a qual você vai levar a sua vida. Então você vai fazer uma coluna de princípios. Como é que eu vou levar a minha vida? Olha, eu quero levar a minha vida de maneira feliz, eu quero levar a minha vida aprendendo, eu quero levar a minha vida estudando. Ok, fez a sua relação da coluna de princípios, você vai fazer a sua relação da coluna de valores. O que são valores? Valores são as coisas pelas quais você daria a sua vida. E aí você passa um traço e vai equilibrar os dois. Como é que você equilibra? Os seus princípios, a sua maneira de viver nunca vai poder agredir nenhum dos seus valores. Por exemplo, a sua esposa é um valor para você. Então você não pode chegar em casa e brigar com ela injustamente. O seu filho é um valor para você. Então você não pode agir de maneira injusta com ele. O seu amigo é um valor para você. Então você não pode agir de maneira injusta com o seu amigo. As pessoas que conseguem equilibrar essas duas colunas de princípios e valores levam uma vida dentro de uma plenitude incontestável. Verdade. Eu nunca tentei fazer isso. Lição de casa hoje. Escrever mesmo. E de que forma que o que o princípio tem a ver com os valores, né? Os princípios têm a ver com trabalho, ou são mais coisas conduta. Que a gente pode colocar? O princípio, ele se equivale à conduta. E o livro ele é todo baseado assim. Por exemplo, você tem aí o princípio da gratidão, o princípio do arrependimento, o princípio da generalidade ambulante, que a maioria do mundo hoje é uma generalidade ambulante. A maior generalidade ambulante do planeta talvez seja o mamífero, a baleia. Por quê? Porque com todo aquele tamanho, com toda aquela estrutura, o que acontece? Ela vê um cardumezinho de sardinha, né? Então ela vai atrás. De repente esse cardume nada para uma praia rasa e é aí que ela atola. É por isso que as baleias ficam encalhadas, porque elas não têm senso de profundidade. Então elas vão atrás de cardumes que às vezes se refugiam em beirada de praia. Então ela atola. As pessoas são mais ou menos assim, as pessoas não têm muito senso de profundidade da vida delas. Vão levando, vão fazendo. Se saísse uma matéria no seu programa hoje, que tem uma audiência internacional, engenheiro
larga a engenharia, monta uma choperia e fica rico. Amanhã, milhares de engenheiros vão pedir demissão para abrir uma choperia. Só porque saiu aqui no seu programa. Não é porque ele tem aquela aptidão, é porque as pessoas querem seguir tendências. E nem sempre seguir tendências te coloca no caminho do seu futuro. Então, por exemplo, na hora de escolher uma profissão, né, tem muita gente que escolhe aquela que vai dar mais dinheiro, né? Fala assim, tô aqui, vou prestar vestibular, o que você quer fazer? Tô pensando aqui em qual carreira que vai dar mais dinheiro, né? Eu acabei de receber aqui o aviso da Fabi para a gente ir para o intervalo. Na volta eu te faço essa pergunta de novo, tá bom. Ok? A gente vai para o intervalo então e volta já falando mais sobre o futuro. Até já! Estamos de volta com o programa Análise Direta, transmitindo para todo o Brasil e mais 55 países. Eu estou conversando hoje com o César Romão. Ele é palestrante, mentoring corporativo. Aliás, mentoring corporativo é uma palavra até difícil de falar, eu fico gaguejando. Qual é a diferença de mentoring para coach? A gente vive uma tendência hoje, Paty, muito grande desse mercado de coach. O coach é uma palavra americana, né? E que resume aquela história do treinador. Ela é uma palavra muito usada no futebol americano, né? O coach, o treinador, o aconselhador. Então, é o aconselhador de futebol, né? Futebol americano. Aí aqui no Brasil houve essa tendência agora do coach. A diferença é o seguinte: o coach, você pode estudar e ser coach. Então você pode fazer um curso de coach, você pode decidir ser coach. Olha, eu quero ser coach, e você se aperfeiçoar num determinado tema, e aí você vai ensinar aquele tema. Não necessariamente você tem a vivência acadêmica ou vivência corporativa daquele tema. De repente você pode ser coach de RH, mas você nunca trabalhou em RH, você aprendeu no curso, nos livros. E o mentoring, o que é o mentoring? O mentoring é a pessoa que teve um êxito naquilo que ele realizou na sua vida, então ele se tornou referência em um determinado tema, e por ser referência ele passa a ser um orientador sobre aquele determinado tema. Então, no meu caso, por exemplo, mentoring corporativo, quer dizer, a minha carreira de palestrante, a minha vivência de palestrante me permite ensinar sobre o tema. Um coach, por exemplo, a maioria não tem a vivência do tema que ele se propõe a fazer. Então, isso é uma coisa que hoje precisa ser equilibrada no mercado. Nem sempre, às vezes você contrata um coach e ele não é referência naquele assunto, ele estudou aquele assunto. Isso não tira nenhuma qualidade dele. Mas eu sempre aconselho as pessoas a fazerem o seguinte: eu, quando quis começar a escrever, eu fui aprender com um dos maiores escritores do mundo, Og Mandino. É o homem que mais vendeu livros no mundo depois da Bíblia. Então, eu, quando quis começar a minha oratória, eu fui ter aula com o maior mestre de oratória do Brasil, que é o professor Reinaldo Polito, o qual eu recomendo a todas as pessoas que queiram se aperfeiçoar na oratória. Então, toda vez que você quiser realmente ter destaque em alguma coisa, você precisa estudar com quem é sucesso no tema que você escolheu. Caso contrário, você terá um coach e não um mentor. Entendi. Agora, como que o coach consegue falar sobre aquilo que ele nunca viveu? Essa é uma pergunta que você tem que fazer para esse povo todo. Porque o que acontece? Você, por exemplo, pega lá o seu filho, pega a sua filha, e aí você apresenta para um médico, e o médico diz assim para você: olha, eu assisti esta cirurgia no Discovery Channel. Eu não me formei ainda, mas essa cirurgia cerebral, eu vou colocar lá a reprise do programa no YouTube e vou fazendo a cirurgia como foi feita na televisão. Você entrega seu filho? Não. É isso que a gente tem que pensar. Para quem que você está
entregando os seus segredos, para quem você está entregando a sua carreira, para quem você está entregando a sua vida. E que tipo de conselho você quer para a sua vida? Você quer conselho de alguém que é referência? Ou você quer conselho de alguém que estudou um tema? Isso é uma decisão que as pessoas têm que tomar. Porque a decisão, nós somos livres, mas a consequência, nós somos escravos dela. Então, se você tomar uma boa decisão, você será escravo de uma boa consequência. Se a sua decisão não for boa, você será escravo dessa sua escolha ruim. E a gente estava falando em escolhas no encerramento do primeiro bloco, né? E aí eu até te dei o exemplo da pessoa que está prestando vestibular. A gente já começa a carreira muito jovem, né? Muito jovem, a escolha já é difícil. Então, se a pessoa se basear no que dá dinheiro, no que é tendência, ela tende mais ao fracasso do que se ela for escolher aquilo que ela gosta realmente. Né? Você precisa escolher temas e coisas que sejam compatíveis com a sua existência, com o seu perfil de humanidade, com o seu perfil de intelecto. Por quê? Eu vou fazer vestibular para o que dá dinheiro. Você sabia que mais de 60% das pessoas que decidem assim não terminam a universidade? Ou terminam a universidade e vão atuar em outra área? Isso é um pecado. Quer dizer, então, o Brasil é um país onde as pessoas cursam uma universidade e não atuam naquele tema. E é uma coisa que as pessoas têm que pensar. Eu acho que quando você for decidir, não faça essa decisão, eu vou fazer o que dá dinheiro. Toma a seguinte decisão: eu vou fazer algo naquilo que eu possa ser melhor. O que eu decidir, eu vou ser o melhor naquilo que eu decidir. Você pode pesquisar por aí, se você pegar os melhores naquilo que faz, pode ver que todos têm sucesso. O sucesso é consequência de uma competência implementada na direção correta. Se você implementa a sua competência na direção errada, você não tem sucesso, você tem um problema na sua vida. Você criou um problema para você. E as pessoas que ganham mais dinheiro e que têm mais sucesso, normalmente escolheram aquilo que mais gostam de fazer. Gostam. E aquilo que elas gostam, se sentem bem e podem se aperfeiçoar, têm prazer em se aperfeiçoar. Você vê médicos, por exemplo, quantos médicos fantásticos nós temos? Temos médicos maravilhosos. Sim. E você pega esses médicos maravilhosos, escolhe 2 aí, procura aí, pensa em 2. Você vai ver que esses 2 ainda estudam, ainda atendem, dão aula em universidades. Apesar de serem esse sucesso todo, eles ainda continuam contribuindo com a sua inteligência. Dr. Ivo Pitangui, que foi um querido amigo, é um maior exemplo disso. Né? Apesar da idade e tudo que ficou avançado, ele continuava lendo, ele continuava estudando. Aprendendo, ensinando, tá certo? Nas suas aulas nos hospitais, até pouco antes de vir a falecer. Quer dizer, é isso. Por que ele ficou bom? O Dr. Ivo Pitangui, por exemplo, quando ele ainda recém-formado, pouca gente sabe disso, ele chegou a prestar seus serviços numa guerra. E, com isso, ele consertava pessoas sem ter possibilidade. Né? Imagina, dentro de uma tenda, alguém explode uma granada no rosto e você tem que arrumar aquele rosto. Quer dizer, se você pegar a história das pessoas que têm sucesso, você vai ver que elas não escolheram pelo dinheiro. Elas escolheram porque elas sentiram que elas poderiam ser as melhores naquilo que fazem. Verdade. É aquilo que a gente tem. Sabe, eu me lembrei de uma coisa agora, de uma reportagem que eu fiz faz tempo, faz bastante tempo, eu não me lembro mais o nome do médico, mas era sobre cirurgia plástica, no cirurgião plástico. Eu me lembro que eu entrevistei esse médico e entrevistei a mãe dele. E a mãe dele me disse que ele, desde pequeno, que quando ele era pequeno, ele pegava... Lembra quando o refrigerante... ele não vinha com uma etiqueta e não escrito na garrafa, ele vinha com uma etiqueta colada. A etiqueta era do Guaraná, né? O que vinha na garrafa era só a Coca-Cola. A Coca, isso. E o Guaraná vinha com a etiquetinha colada. Para ela depois, Começa a patrocinar esse programa, viu, Isso, a Coca-Cola, olha que legal.
Então, a mãe desse cirurgião falou que ele, quando era pequeno, ele tinha mania de, quando a garrafa vinha, ele rasgava todinho aquela etiqueta e depois ele juntava tudo. Você vê que desde criança... Então, O Dr. Osiris Silva foi o criador da Embraer. Ainda quando criança, pegava aviões pequenininhos e dizia, ainda vou fazer um avião brasileiro. A Embraer hoje é a maior empresa de aviação do mundo, praticamente. Então, é que acontece assim, as pessoas, quando elas são pequenas, elas recebem esse sinal, mas aí vão deixando, vão abandonando esses sinais que a vida dá. Eu costumo dizer que é Deus que dá esses sinais para a gente, né? E a gente esquece, a gente fica meio surdo para isso. É aquela história, olha, você não pode mais comer carne, aí você vai lá na churrascaria e come. Você não pode mais fumar, mas você vai lá e fuma. A sua avó, o seu pai dizia assim para você, olha, não casa com essa pessoa, você vai lá e casa, aí dá tudo errado. Então, existe uma voz, né, que nos guia. O que a gente precisa é ficar alerta para esses sinais da vida. E os sonhos também, né? Porque esses sinais da vida também vêm através de sonhos, né? E a gente, como até eu estava falando na abertura, tem sonhos que a gente larga pelo caminho, né? Muitos. Aliás, eu fiz um livro, daria um outro programa esse assunto aqui. Sim, vamos fazer. Eu fiz um livro, ele se chama Sonhos Existem para Serem Realizados. E neste livro eu falo sobre tudo isso, que as pessoas elas vivem da seguinte maneira, administram os seus problemas e engavetam os seus sonhos. E fazem dos seus sonhos verdadeiras criptas. Aqui jaz o meu sonho de ser feliz, aqui jaz o meu sonho de ser engenheiro, aqui jaz... E aí vai caminhando, passa a vida, fica caminhando, depois fica com aquela história, puxa, se eu tivesse 20 anos a menos com a sabedoria que eu tenho hoje, não dá mais, você perdeu a oportunidade, você deixou passar, você poderia ter feito e não fez, você se deixou levar. E a gente nunca deve se deixar levar pela vida, nós é que temos que conduzir a nossa vida. Aí você estava falando, né, que aqui nesse seu livro, né, o seu futuro depende de você, vou mostrar mais uma vez. Você ensina a fazer uma lista, né, colocar os princípios e os valores. E a partir disso, daí para frente, o que mais a pessoa faz? São vários princípios que você vai praticando no seu dia a dia. Um deles, por exemplo, é o domínio do nosso ego, que é o maior inimigo nosso. Então, o ego ele é danado. Muita gente se desvia do seu sucesso por causa do ego. Até na minha sala, no meu escritório, tem uma plaquinha, quando algum aluno entra, é uma plaquinha e tem um cabide na plaquinha, está escrito assim, pendure seu ego aqui e pegue na saída, né? Porque é mais ou menos como o chinês, né? O chinês, se você for aprender alguma coisa com o chinês, né? Ele não te serve chá se a xícara não estiver vazia, né? Ele não completa a xícara, só se estiver vazia. É muito importante que as pessoas dominem o seu ego, por quê? Porque nós só aprendemos quando abrimos o nosso coração, quando abrimos a nossa mente. Quando a gente se fecha como numa trincheira com os nossos pensamentos, a gente deixa de aprender, o ego vence. E o ego te tira do seu caminho, porque ele te dá uma falsa ilusão de que você está no caminho correto. E muita gente tem uma falsa ilusão de que está no caminho correto. O livro eu falo sobre isso daí, que é o princípio de você administrar também essa história do ego, né? O que é verdade e o que é ilusão. Tem gente que vive em ilusão a vida inteira. Você deve conhecer, eu conheço, e não adianta você tentar mudar. Não adianta você tentar mudar, porque o domínio do ego ali é total. Então, se você tiver que enfrentar um inimigo cara a cara, é o ego. É o ego. A gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando mais, então, sobre como construir o seu futuro. A gente volta já já, não sai daí. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje eu estou conversando com o César Romão, que é mentoring corporativo, é palestrante. Estávamos falando aí sobre controlar o ego, né? Que o ego às vezes acaba enganando a gente. Primeiro, né? Rapidamente, assim, antes da gente começar a falar sobre
sobre carreiras, tudo. Como que a gente pode, só uma dica, como a gente pode perceber se é o ego que está conduzindo a gente? Quando você tiver a síndrome de que você está completamente com razão. A hora que você fala, eu tenho a razão é sua, pronto, você já está em situação de ego total. É verdade. É bem fácil. Achar que não pode mais aprender nada, não precisa mais aprender nada. Não precisa mais aprender nada. É verdade. Agora, falando sobre carreiras, né, palestrante, tem muita gente que hoje gostaria de ser um palestrante, né? Eu queria que você falasse o que é preciso para ser um palestrante e se dá para ter mais do que uma carreira ao mesmo tempo. Palestrante é uma carreira fantástica, né? Primeiro porque você pode somar a carreira de palestrante à sua atividade. Segundo porque é algo que é como escrever livros, você pode fazer o resto da sua vida. Quanto mais velhinho, mais interessante você fica, né? Eu comecei há 18 anos atrás um treinamento para palestrantes. E comecei por uma razão muito simples. Às vezes as empresas que me levavam queriam uma indicação de alguém. E a gente tem um grupo que a gente indica e depois não tinha quem indicar. Eu falei, pô, mas tem uma pessoa boa, mas ele não é palestrante. Eu falei, vai ser. Então eu passei a compartilhar, né, este meu conhecimento de mais de 20 anos de palco com pessoas que têm possibilidade de se tornarem palestrantes. Nem todo mundo tem. Primeiro é necessário que a pessoa seja avaliada para ver se ela pode ser palestrante. Se ela não puder e tentar ser, o ego funcionando aí, né, ela vai viver uma ilusão. E essa ilusão vai desabar em pouco tempo. Então, você pode ser palestrante desde que você tenha conhecimento sobre um determinado assunto, que você tenha tido êxito, por exemplo, em alguma área do esporte, e principalmente se você tem domínio sobre algum assunto e se você é referência nesse assunto, aí você pode se tornar um palestrante, porque não dá para você inventar um assunto, não dá para você criar algo que não seja verdade. O segundo ponto é você ter pelo menos feito o que eu sempre recomendo, é um ótimo curso de oratória, que a oratória eu não faço. Normalmente eu recomendo oratória, o professor que eu já disse aqui, a referência em oratória nacional, que é o professor Reinaldo Polito. Com essas duas características, eu posso dar início ao treinamento para se formar palestrante. O que a pessoa aprende nesse treinamento? Ela vai aprender técnicas de teatro, ela vai aprender a construir roteiros, ela vai aprender a construir a sua própria imagem, ela vai aprender a construir os seus slides, ela vai aprender a lidar com o público, ela vai aprender sobre os mapas de palco, sobre os mapas de público, todas as informações necessárias para que você possa ir ao palco, como se comportar, por exemplo, junto ao público, como escrever um livro. Então, é uma série de capacitações que a pessoa recebe nesse treinamento para se tornar palestrante, que irão colocá-la no palco. Digo isso com propriedade, porque ao longo de 18 anos já são aí um número de alunos elevado e de personalidades que hoje estão aí nos palcos do Brasil, brilhando e o mais importante, Patrícia, melhorando o mundo. Porque são pessoas que entenderam que fazer palestra pode ser uma missão, não só um trabalho. Pode ser uma missão para você melhorar o mundo, melhorar as pessoas. Aliás, voltando na sua primeira pergunta, quando entram no meu escritório e vão fazer a primeira entrevista para ver se é possível ser palestrante, a pessoa diz assim, a maioria diz assim, Romão, estou entrando nessa pela grana, então não vou poder te ajudar. Então não vai. Não, eu não posso te ajudar. Você tem que procurar alguém que esteja nessa sua linha. Minha linha não é essa. Eu não posso pôr você aqui no palco por grana, não vai funcionar. Os meus alunos, eu quero que eles sejam permanentes na mensagem deles. E ao longo desses 18 anos tenho conseguido. Então você, por exemplo, você é um CEO e aí você quer falar sobre o case da sua empresa. Você é um jornalista e quer fazer um painel econômico. Você é um medalhista e aí você quer contar sobre a sua história. Então tem muita gente que inclusive às vezes eu até comento, eu falo, puxa, sua história é tão linda, eu acho que você poderia levá-la ao palco. Mas eu só trabalho com pessoas que entendam que ser palestrante, além de uma profissão, também é uma missão e uma responsabilidade muito grande.
porque as ideias que você vai colocar no palco, elas vão entrar na mente e no coração das pessoas, as pessoas vão acreditar em você. Por isso que você tem que encarar essa profissão como uma missão. E a pessoa tem que ter vontade, né? De passar para frente aquilo que ela quer. Exatamente. Né? Aquilo que ela aprendeu, né? E tem que ser humilde, viu? Porque o ego, ele funciona nessa carreira que você não tem ideia como ele pega as pessoas. E como é uma profissão glamurosa, você tem tratamento VIP, né? Você é colocado nos melhores hotéis, melhores voos, e tudo que você imagina de melhor você tem. Você é aplaudido, o ego adora um aplauso, né? Então, no treinamento também a gente trabalha um pouco isso, né? Como é que as pessoas não se deixam levar por tudo isso. O próprio imperador romano César, quando os seus generais iam receber as coroas de louro, ele colocava o general na biga, atrás ia um escravo conduzindo a biga, e a plateia ia aplaudindo, ovacionando aquele general, e o escravo ia dizendo assim: não acredite nos aplausos, eles são efêmeros, né? Porque senão o general chegava lá para receber a coroa de louros, e ele já estava com o ego tão inflado que ele ia achar que ele podia derrubar o imperador, né? Então, essa história da palestra é muito importante também, que a pessoa tenha capacidade de desenvolver humildade e não achar que essa é a verdade da sua carreira. Você não é bom porque te deram um hotel 5 estrelas, você não é bom porque te deram um jato particular ou te levaram de helicóptero. Você é bom porque você tocou a mente e o coração das pessoas. Aliás, a gente já teve aqui alunos seus, né? Evaldo Ribeiro. Eu assisti o programa do Evaldo Ribeiro. Evaldo Ribeiro é hoje um dos maiores fenômenos dos palcos de palestras. Ele criou algo novo, uma maneira de humor muito inteligente, onde ele ensina, um humor que ensina. Isso é uma novidade, não tem ninguém fazendo isso. O Evaldo é um exemplo de tudo isso que a gente conversou aqui sobre palestrante, porque ele desenvolveu todas essas características e é por isso que ele faz e sempre fará sucesso. Manda um abraço para ele aqui. Pode mandar. Evaldo, um abraço, viu? Sou seu fã. Também mando um meu também, sou fã dele, sua fã também. E você assistiu o programa dele, né? Assisti o programa, faz tempo, tem uns 3 anos. Chama de novo o Evaldo Ribeiro aqui, ele está cheio de novidades. Vamos chamar, Fabi, vamos chamar. Ele já veio aqui umas 3 vezes, eu acho, umas 2, 3 vezes. Ele está sempre se reinventando. Esse é o grande papel, né, das pessoas que escolhem o palco. Você se tornar um eterno aprendiz, você se reinventar, sempre levar coisas novas para o público, porque as pessoas precisam disso hoje. Muitas vezes, uma palavra dita no palco muda a vida inteira das pessoas. Aí, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, precisa ser exatamente aquilo que você faz na sua profissão ou algum aspecto que está ligado à sua profissão, aquilo que você faz? Também, porque você pode, por exemplo, você pode ser uma... Patrícia, vamos falar de você. Você é uma grande apresentadora, faz muito sucesso, e mais de 50 países que te assistem. Como é essa experiência? As pessoas gostariam de saber como é essa experiência de poder ser vista por 50 países e, de repente, estar aqui com convidados, um sempre diferente do outro. Você é uma pessoa que se atualiza porque você tem sempre o briefing correto e você vai lá, você estuda o seu convidado para fazer a entrevista. Sim. Imagine você quantos jovens que iniciam no jornalismo gostariam de ouvir a sua experiência. Eu acho que só em faculdade de jornalismo você falaria todo dia. Então, você entendeu como é importante? Porque o que as pessoas querem? Algo que elas possam realizar na vida. Então, na sua área, por exemplo, né, os jovens estarem diante de informações preciosas que você tem, para eles é algo muito valioso. É um atalho no caminho. Porque eles sabem que se fizerem o que você faz, já é um sinal de sucesso para eles. Então é pensar em alguma aptidão que você tem, né? E a quem você pode agregar, né? Todo palestrante tem o seu público. Esse é outro ponto interessante. Sim. Nenhum palestrante serve para todo o público. Ele tem o seu público específico. Então, normalmente, as pessoas que falam de economia vão falar em congressos, onde o Brasil está em discussão.
Os jornalistas vão falar em áreas de faculdade, de universidade de jornalismo, de pessoas que queiram saber mais sobre a profissão e assim por diante. Então, todos nós temos algo, todos nós que tivemos êxito, todas as pessoas que tiveram êxito em alguma coisa, têm algo para ensinar. E se a pessoa for tímida? Olha, a timidez, o professor Reinaldo Polito tira lá nas aulas de oratória. Né? E depois eu ajudo com as aulas de teatro. Então, não tem problema. Passa lá no professor Reinaldo Polito, vai perder a timidez e aí a gente vai reforçar com as aulas de teatro. O que você acha que é mais importante para a pessoa poder ser um palestrante? Quando a pessoa chega para sentar para falar com você, primeira coisa que você já falou, né? Que se a pessoa falar que é por dinheiro, não serve para o negócio. Olha, para mim é humildade. Porque, como eu te disse, não dá para você não ser humilde nessa profissão, porque você vai mexer com gente. Então, se você não tiver humildade, você não vai conseguir lidar com as pessoas. E a sua carreira vai ser muito curta. E a humildade, ela pode ser medida por várias maneiras. Primeiro é essa, né? A pessoa chega lá e fala, eu entrei nessa por dinheiro. Né? A segunda é a xícara vazia. Quer dizer, o quanto você está disposto a aprender. Você vai esvaziar a sua xícara? Você vai deixar o seu ego lá fora? Você vai deixar a sua mente ouvir o que eu tenho para falar? Se não for possível, então a humildade já fica comprometida. E eu tenho uma coisa a confessar para você que me deixa muito constrangido. Eu mais não aceito alunos do que aceito. É uma coisa... E aí a pessoa, Romão, puxa, não dá ainda. Mas que, olha, você tem que dar uma melhorada aqui, fazer isso aqui, faz uns exercícios de humildade. Porque se a pessoa não tem humildade, sobe num palco e convive com esse universo glamouroso, poxa, daqui a pouco ela vai achar que ela dá ordem para Deus. E acho que também o público percebe, né? Antigamente não, hoje sim. É impressionante. Nós temos... Nunca subestime o público. Jamais. O público hoje é um público altivo, é um público inteligente, altamente informado. E se não for, liga o celular lá, em 2 minutos ele já sabe tudo. Verdade. Né? Verdade. Então, a gente não pode subestimar o público. Por isso que nós temos que ser verdadeiros e competentes com aquilo que você se propôs a ensinar. Senão você fica aquele médico que não tem diploma, né, que a gente comentou aqui, e faz a cirurgia assistindo o canal do Discovery Channel. Verdade. Poxa, que pena, nosso tempo está quase terminando. Eu volto. Você volta, né? Com o maior prazer. Volta mesmo. Vamos falar sobre os sonhos. Vamos falar sobre os sonhos que a gente Faremos uma falou. pauta Você falou que tem um livro só sobre isso. Vamos fazer, né, Fabi? Bom, eu queria que você passasse os seus contatos. Né? Quem estiver vendo a gente, quiser ser um palestrante, quiser falar com você... Olha, é muito fácil. Hoje, o melhor meio de comunicação hoje, como foi na era de Graham Bell, que era o telefone, agora é o Facebook. Facebook.com/Romão César. Pronto. Eu aqui leio, eu aqui escrevo, você vai falar diretamente comigo. Ótimo, muito legal. Muito obrigada pela tua presença. Patrícia, pela oportunidade. Vê se não demora dessa vez para voltar. Com certeza. Vamos falar sobre os sonhos. Então a Fabi já marca com você. E você que está aí, não perca que o César Romão vai voltar. Obrigado, viu? Boa sorte a todos. Muito obrigada, viu? E obrigada pela tua audiência. Entre no facebook.com/programa Análise Direta, entre no youtube.com/análise direta, lá você vai assistir várias edições do programa e você pode nos mandar perguntas também, fazer sugestões de quem que você quer que venha aqui e mandar perguntas também, ok? Um beijo, até o próximo programa. Tchau.